você disse muito de direitos humanos e baseado nesse assunto me fez pensar na denúncia, né, do Felca, do que acontece com as nossas crianças do Brasil, com os adolescentes. Como que podemos falar desse assunto? É interessante essa denúncia do Felca, porque toda denúncia tem que ser investigada. Sim. Independente se ela vai ter procedência ou não, tá, do investigado. Então, o Felca, ele fez uma denúncia que outros influenciadores estavam fazendo, mas não estava tendo um abalo do público, das pessoas. E quando chegou na situação do Felca fazer aquele vídeo envolvendo o Ítalo Santos e o seu marido, ela gerou comoção nacional. E essa comoção nacional serviu para investigar, né? Então, o caso do Ítalo Santos está sob investigação. É uma denúncia, ele está sendo acusado e está sendo investigado. E toda denúncia ela tem que ser ouvida. Eu acredito que o Felca ele fez uma revolução no Brasil, através de um vídeo. Doutor Léo, baseado nisso, quais são as principais investigações desse caso? As principais investigações estão entre exploração sexual, tráfico de pessoas, exploração de trabalho infantil e exposição de menores, adultização de menores de idade, sim, exposição em mídias sociais, sim, digitais. É bem interessante porque essa denúncia ela foi bem abrangente, né? Repercutiu não só nos influencers, mas também na responsabilidade da lei, dos pais, né, doutor Léo? Sim, essa denúncia ela é bem abrangente e toda denúncia ela tem que ser ouvida e julgada, tá? Independente se vir procedência ou não da ação. Mas eu acredito que esse tipo de denúncia pode abrir precedentes a gente regularizar a responsabilização dos influenciadores digitais, sim, a responsabilização dos pais e das plataformas que permitem esse tipo de conteúdo no dia a dia das crianças, dos adultos que veem esse tipo de conteúdo. Então, abriu precedentes para que regularizar esse tipo de conteúdo. A maior responsabilidade, independente de qualquer coisa, são dos pais, né? A maior responsabilização é dos pais, tem que ter controle, domínio do dia a dia dos seus filhos. Mas o Estado também, ele é responsável também por essas crianças. Sim. E nessa denúncia contra o Ítalo Santos, está abrindo uma investigação quanto à concessão da autorização expressa dos pais para que os filhos saiam de uma cidade para outra, visite festas e participe daquele ambiente, né? Então, se caso não tiver esse tipo de autorização, pode ser um problema para o Ítalo Santos. E desde quando esse caso está sendo investigado, doutor Léo? Esse caso está sendo investigado desde o ano passado, com denúncias ativas de outros influenciadores. Tem um caso também de uma pessoa que ele fazia vídeos, que teve também que teve uma denúncia em 2022. O doutor Léo investigou, mas não aconteceu nada, né? Mas esse ano mesmo foi mais forte as denúncias. Então, a partir do vídeo do Felca, as denúncias tomaram mais forças para a investigação. Sim. Doutor Léo, que tipo de provas e denúncias foram apresentadas nesse caso? Segundo a denúncia, foi apresentado vídeos de festas de menores de idade em ambiente com álcool, exposição e adultização de crianças. Sim. Vídeos de crianças dormindo juntos, de crianças de 16, 14 anos dormindo junto. E um deles, o Ítalo Santos, puxa o cobertor dos adolescentes. E foram juntados esses tipos de vídeo para a apreciação do Ministério Público pela oferta dessa denúncia. Houve pedidos imediatos após a denúncia? Houve sim, pedidos de suspensão de contas. Eu acredito que esse pedido vai mais para que os acusados não saiam do país, não saiam do estado. Então foram feitos bloqueios na conta. E o bloqueio da conta também ele pode intermediar para as empresas. Então as empresas não funcionam com as contas bloqueadas. Houve também busca e apreensão de material da denúncia feito pelo Ministério Público da Paraíba. E isso ajuda na investigação, tá? Sim. Então, conteúdos referentes ao celular deles, apreendidos, vídeos, fotos, e foram feitos esses pedidos na denúncia. Teve uma manifestação do Ministério Público sobre uma suspeita de obstruição de material na casa do investigado.
Então, é uma suspeita que o material ele foi corrompido, foi queimado, queima de arquivo, é uma suspeita. Diante dessa suspeita, teve o pedido de prisão preventiva do Ítalo Santos e seu marido. Doutor Léo, qual foi o entendimento da Justiça em relação ao habeas corpus? O entendimento da Justiça, do Ministério Público da Paraíba, foi denegar o habeas corpus impetrado pelo Ítalo Santos diante da suspeita de obstruição de provas. Então, diante disso, para não atrapalhar a investigação, o Ministério Público recusou o pedido de habeas corpus. Ele continua preso em prisão preventiva. Doutor Léo, há relatos de tratamentos inadequados em relação aos menores? Há relatos de ex-funcionários, no qual dizem que os menores estão sujeitos a situação degradantes no dia a dia, situação vexatória com esses vídeos, situação sem alimentação. E nos relatos dos ex-funcionários, diz que a alimentação é irregular, era um banheiro só para eles usarem. Nossa. E bem como situação sexualizada das crianças, uma adultização das crianças. São as principais denúncias dos ex-funcionários e são as denúncias colacionadas no processo. Doutor Léo, uma pergunta. Quais desdobramentos podem surgir a partir desse caso sobre a ótica do direito? Acredito que o principal vai ser uma regularização das responsabilidades das mídias sociais, dos influencers digitais, bem como dos pais, referente ao trabalho infantil, essa adultização das crianças. Eu acredito que vai ter medidas que podem regularizar esse tipo de vídeo, né? Então, para que não seja aceito ou dependente, ou seja alguém responsável por esse tipo de conteúdo. Então, acredito que vai abrir precedentes nesse sentido. Então, acredito que a gente está vivendo uma nova era digital, uma nova era que nem aconteceu no caso da Larissa Manoela, né? Depois do caso da Larissa Manoela, teve regimentos que regularizou o trabalho infantil, né? Que deixou a criança com um contrato maior, né, dos seus bens e ganhos. No caso da Larissa Manoela, a denúncia feita por ela própria, ela ganhava 2% dos seus bens, né, do que ela trabalhava do dia a dia, e os pais ficavam com 98%. E após a denúncia da Larissa Manoela, que virou uma lei, tá, Larissa Manoela, ela teve uma repartição de 50% para as crianças, né, desse tipo de trabalho. Então, é algo regulamentado, mas já o direito digital, não, essa exposição e adultização de crianças perto de bebidas, crianças dançando na piscina com biquíni, com roupa curta, é algo que abre brecha para qualquer tipo de pessoa. É diferente de você caminhar uma criança ou um adolescente para uma festa, que vai ter pessoas num ambiente controlado, sim, do que você expor isso para milhares de cidadãos, milhares de pessoas que pode estar mal intencionada na rede social, né? E pode até fazer mal para a criança, né? É um tipo de adultização que deverá ser regularizada nos próximos dias. Isso é interessante porque essa denúncia que o Felca fez, ele com certeza salvou milhares de famílias brasileiras. E também alertou muitos pais em relação a isso, porque eu acredito que, às vezes, muitas pessoas ficam adormecidas, né, e não percebem o nível, né, da gravidade da situação em relação à adultização. E eu acredito que muitas famílias pararam para pensar e refletir sobre o que os filhos postam. Roupas de escolas, né, também tem muito disso. A pedofilia também é muito grande. Foi uma forma de salvar inúmeras pessoas, né? E também para colocar em ordem as redes sociais que aceitam esse tipo de vídeo, né, doutor Léo? Fiquei encantada. Ele fez uma revolução extraordinária no Brasil, né? Sim, eu concordo com você. Independente se caso vai dar procedência ou não, no caso do Ítalo Santos, ele vai ser condenado ou não, a medida do Felca, ele abre margem para a gente pensar mais sobre nossas crianças, na ótica das nossas crianças e adolescentes. Porque uma criança, um adolescente que é emancipado, faz uma cirurgia de mama, que nem foi um caso do Ítalo Santos, ele gravou uma cirurgia de uma das pessoas que acompanhava dele desde os 12 anos. Sim. Como fica a mente dessa criança, que foi uma criança ou já é maior de idade? Como fica a mente dessa pessoa que já foi
teve uma exposição à vida adulta muito antes de ela ter a devida exposição. Né? Então, com 12 anos, 13 anos, não é para você estar em festa com bebida, alcoólatra, dançando, se expondo para a rede social, sendo que tem, que nem a denúncia do Felca, tem pedófilos que vão lá no perfil e começam a falar em códigos. Então, às vezes, a criança ou os pais não entendem que tem essas pessoas mesmo que vão ver esses vídeos somente para satisfação sexual. Então, é algo que abrange muito essas políticas internas no nosso país, que pode ser regularizado agora de uma forma mais consciente. E a população, quando vai lá e pede a conscientização desses atos, é o momento certo para a sociedade mudar, a sociedade brasileira. Doutor Léo, eu ouvindo você falar, eu achei interessante os códigos que os pedófilos usam. Nós poderíamos trazer esse assunto num outro episódio. Você poderia me falar mais um pouquinho sobre esses códigos que os pedófilos usam nas redes sociais? Posso sim. Eles têm códigos que só eles mesmos entendem, que são sinais de troca de vídeos, de imagens pelo Telegram ou pelo direct do Instagram. Então, eles mesmos entendem. São códigos que foram na denúncia do Felca, né, que o Felca ele mostrou. Né? Então, eu não sei a veracidade desses códigos, mas está lá na denúncia do Felca. E é importante abrir os olhos para isso, né? Que realmente tem esse tipo de conteúdo na internet, no Telegram. Essas pessoas precisam ser denunciadas. E as plataformas, se são códigos que dá para ser identificado por pessoas comuns, as plataformas também têm inteligência artificial para identificar quem são esse tipo de pedófilo. Sim. E oferecer denúncia contra eles. Então, é algo muito fácil para uma rede social e ela tem que ser responsabilizada. Ela tem que indicar esse tipo de pedófilo, tem que indicar esse tipo de pessoas que trocam imagem, fotos de criança. Elas têm que ser responsabilizadas também. Por mais que esses pedófilos criam perfis fakes, né, nas redes sociais, mas esse compartilhamento de vídeos, de fotos, daria para detectar, né, doutor Léo? Daria sim, porque vem advindo de um celular, vem advindo de um número de telefone, um e-mail. Sim. Então, mesmo se for um perfil fake, não é indetectável. Sim, é verdade. Uma hora ou outra vai achar esse tipo de pessoa. Doutor Léo, eu estou muito satisfeita com a sua vinda até aqui. Você sanou muitas dúvidas e vai sanar muito mais. E eu gostaria que você deixasse um recado para quem está te ouvindo, para que as pessoas possam saber um pouco mais do seu trabalho, saber quem é você. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Quero agradecer pelo convite mais uma vez e dizer para as pessoas que estão assistindo até aqui, agradecer vocês por estar assistindo essa entrevista, podcast, dizer para vocês correrem atrás dos seus direitos referente à saúde, referente a erro médico, referente à concessão de cirurgia, ir atrás porque é algo possível de fazer, né? Então, se você tiver uma situação que o convênio ele negou, o plano de saúde negou uma cirurgia, negou um procedimento, procure um profissional especializado na área para uma concessão de uma liminar, uma cirurgia, bem como, referente ao nosso assunto sobre as mídias sociais, se você é pai, se você é mãe, cuida do seu lado, da sua criança, cuida do adolescente, do que ele está consumindo, o que ele está fazendo na rede social, porque tudo o que ele faz é sob ótica de outras pessoas. Então, o que a sua criança, o que seu filho for fazer na internet, ele pode atingir outro público. E públicos que vocês, como a gente conversou, público que pode acabar com a vida de outras pessoas, né? Que são a caso de pedófilos, caso de pessoas mal intencionadas. Então, essa é a mensagem que eu passo para hoje, para nossa entrevista de hoje, para vocês procurarem o direito de vocês, conscientizar referente aos direitos da saúde e das suas crianças, dos adolescentes. E eu quero mais uma vez agradecer pelo convite. Doutor Léo, estou muito feliz. Com certeza faremos outros podcasts, porque você trouxe um assunto bem bacana. Tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a seus direitos e por não saberem, muitas das vezes abrem mão dos seus próprios direitos por desconhecerem. Sim. E eu quero trazer você novamente aqui para sanarmos outras dúvidas. Com certeza, tá? Eu venho para cá, aceito. Com certeza, sim. Gente, continue lutando pelos seus direitos. Não desista, mesmo que você não conheça e não saiba. Antes de desistir, procure alguém que possa te ajudar. Não abra mão dos seus direitos antes de ter certeza se você tem ou não.
Doutor Léo, muito obrigada. Obrigado, tá? Viu, Cris? Obrigado pelo convite, obrigado, público. Qualquer coisa, você pode me chamar. Com certeza. Gente, até a próxima. Até a Tchau, próxima. Tchau. Tchau.